Gravando. Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates, né? E vamos dar continuidade à nossa discussão, né, que a gente vem fazendo desde o começo da semana, em relação à questão da reabertura, né? Conforme eu expliquei em outras entrevistas, ligado à campanha, né, que o canal está fazendo pela vacinação, né? É, e também conforme a gente falou, a luta dos professores hoje, né, é fundamental, né, para que a gente se tenha um processo de imunização coletiva, né, porque os professores representam um setor muito considerável, né, da nossa sociedade, né? Ir para o dia de hoje, vamos conversar com o professor Horácio para ele dar o seu relato, né, sobre a escola pública, sobre a condição de professor, conforme eu fiz, né, com outros professores que passaram pelo canal, né, professora Mariana, o professor João e o professor Álvaro. Horácio, antes da gente começar, por favor, se apresente. Bom, eu sou professor do Estado já há um bom tempo, 15 anos, trabalho na Zona Norte. Meu nome é Horácio, professor de Geografia, militante, né, do sindicato, da ala da oposição, né, e estamos aí engajados na luta por uma educação de qualidade, né, principalmente agora, em tempos de conservadorismo, a luta tá mais acirrada, né? Tá mais acirrada e mais violenta, né? Por parte da burocracia e por parte da, da ala radical da direita, né? Que tá atacando assim de forma direta a escola, né? Tá atacando de forma direta, né? Sim. Então, Horácio, vamos começar com as nossas perguntas. Eu queria que você já de antemão explicasse para a gente como que anda a situação nas escolas, né? E principalmente explicasse para o público, né, se a escola hoje tem condição de reabrir em pleno uma pandemia. Bom, a abertura da escola nesse contexto, ela é absolutamente incoerente, né? Com os protocolos da saúde, sejam os protocolos internacionais quanto os protocolos nacionais, né? Essa reabertura, como ela está sendo feita, e o discurso dela, né, é, é absolutamente contraditório, né, com relação ao, ao que vem sendo feito, né, para poder conter o avanço da pandemia, né? Bom, o governador João Dória, ele, ele de fato, né, obedeceu o mercado. Ele veio aí do ano passado até janeiro, né, tentando atender, né, as demandas do mercado, principalmente com relação ao ensino particular, mas haviam entraves legais, né, para isso, né? O que ele fez agora foi uma abertura, né, com o discurso de atendimento necessário aos alunos, né? O atendimento com relação, por exemplo, à necessidade da aprendizagem, né? E o uso dos insumos escolares, né?
bom, aquela velha lógica do acolhimento da escola, né? Mas tudo isso não condiz com a situação que a gente vive com relação ao problema sanitário, né? Ah, o governo ele vem apresentando à opinião pública, à imprensa, que a escola ela está preparada para abrir e, e corresponder de forma adequada aos protocolos de prevenção da pandemia, né? Com insumos de, de álcool em gel, né? Uh, produtos de limpeza, né? Melhoramento da estrutura da escola com relação, né, à higiene, né, expansão dos banheiros, uma série de medidas que o governo vem apresentando, né, de forma marqueteira, mas na verdade, na realidade, isso não está acontecendo, né? E a ideia inicial do governo nessa reabertura é colocar em cada unidade escolar 35% da comunidade na escola, né? Então, vamos imaginar o seguinte, uma escola como Alfredo Inácio Trindade, que é a escola que eu trabalho, que tem, em média, 1.500, né? 1.500 alunos, 1.300 alunos, né? Dois períodos com 16 salas. Então, nós, 35% seria o que seria equivalente a quase 200 alunos por período, né? Um pouco mais que isso, né? E, ou seja, não há proteção nenhuma, né? A pandemia ela não está sendo acolhida da maneira correta, né? Ou seja, é hora de continuar a prevenção, já que não temos vacina, né? Como não, e já que os profissionais da educação não estão sendo vacinados, né? Então é um problema sério, um problema sério. A POSP, ela chamou a greve, né? Que é justamente para poder conter, né, essa política violenta do governo. Mas aí temos outro problema para tratar, né? É um outro problema, que é a questão da articulação do sindicato com o governo e se de fato essa greve ela é relevante, né? Então a situação ela tá bastante complicada e nebulosa, né? Tá difícil, porque nós estamos exatamente numa condição de sobrevivência, né? Essa é a realidade. Sim, e o que precisaria para essa greve, usando o termo, o termo que você usou, o que precisaria fazer para essa greve se tornar relevante? Então, é, a proposta da greve em si, ela é relevante. O problema é a condição de trabalho, né? Você sabe muito bem que a condição de trabalho do Estado, né, da rede estadual, é bem diferente com relação à prefeitura, né? Para a gente decidir deliberar uma greve no Estado, é necessário várias reuniões, né? E chegando nessa decisão, ainda é necessário mobilizar os colegas para aderir à greve. Então, é um movimento intenso que requer o contato com os professores, né? Essa deliberação que ocorreu, ela foi precipitada, né? E não houve uma preparação
para que ela ocorresse. Isso é um problema sério. Então, eu tenho uma leitura bem definida sobre essa posição da POSP com relação ao chamamento da greve de forma abrupta, né? Se o corpo docente do Estado, ele na sua condição majoritária é vulnerável, tem precarização, né? Isso é uma situação confortável para o Estado, para ele poder colocar para ele colocar as propostas, né, em funcionamento, né? Porque os principais entraves para que ocorra, por exemplo, a entrada da PEI, né, do novo ensino médio, é a condição estabilizada do servidor público, né? Então, por exemplo, eu tenho vários relatos, né, de colegas em outras escolas que durante o período da pandemia, né, ocorreu, por exemplo, votações sobre a PEI, né? Então, muitas escolas viraram PEI no período de pandemia, né? Porque para o Estado é bastante cômodo fazer isso, já que não é necessário acionar o conselho de escola, né? E aí, numa situação totalmente caótica, você consegue aprovar uma política dessa, né? O que eu estou dizendo é o seguinte: eu estou colocando uma reflexão sobre a relevância da greve nesses termos, né? Ou seja, a greve é a única alternativa de luta que nós temos contra o avanço neoliberal na rede estadual? Esse é o principal questionamento que eu faço na, na, na rede estadual, principalmente junto aos colegas que estão atuando na POSP, né? Esse contexto não condiz com o da prefeitura. A prefeitura já tem outro parâmetro, né? Que, que está ligado à condição majoritária, né? De luta dos professores, né? Que é uma cultura de luta dos professores da prefeitura e a sua estabilidade, né? Estatutária. Então, eu coloco esse questionamento, e ainda proponho uma outra alternativa de luta, né? Essa proposta de alternativa de luta, ela é exatamente o contrário ao da greve, né? Ao invés de atuarmos com a greve agora, o interessante seria ocupar a escola, né? E orientar os alunos para que eles não atendam ao chamamento do governo para ir às aulas, né? E que fiquem em casa, né? Essa é uma alternativa que eu estou propondo. Por quê? Porque eu estou preocupado com a existência da escola pública. Essa é a realidade, né? Ocupar os conselhos, né? E votar contra a PEI, por exemplo, né? Nesse momento, porque os professores grevistas do Estado, né, são efetivos, e esses efetivos fora da escola dá vazão ao governo organizar os conselhos de escola, votar, deliberar a PEI no esquema de coação, né, porque os professores contratados, né, os OPAs, né, numa situação precarizada, não vão contrariar a gestão, né, e a SEDUC, né? Esse é o tabuleiro do xadrez, camarada, nesse momento. Entendeu? Sim, sim. Horácio, como tem gente, né, no nosso canal
que não é da rede pública, né, diferente do que como eu fui e como você eu gostaria que você falasse um pouco o que que significa essa PEI, né, para quem estiver nos assistindo. Bom, a PEI é um programa do governo que adota um ensino integral, né? Então, a proposta do governo é transformar as escolas do Estado em, em unidades de ensino que tenham apenas um período, né? Um turno, que corresponde, né? No intervalo de tempo das 9 horas às 16 horas. E aí, nessa proposta, o aluno teria um acesso mais amplo de aprendizagem. Ou seja, além do currículo acadêmico básico, ele teria o acesso, por exemplo, a um ensino técnico, né? Que tem uma proposta de integração do Novotec nas escolas, né? O projeto de vida, né? Disciplinas voltadas ao conteúdo técnico, né? Então essa é a proposta do governo. E para atrair os professores, o governo ele fez uma proposta de um aumento salarial de 75% com relação ao salário base, né? Mas na verdade esses 75% seria apenas uma gratificação e não estaria integrado ao salário base, né, a remuneração. E, a condição, por exemplo, a condição burocrática, né, da, da contratação também é precarizada, porque ela é temporária, né? Ela não está nem no regime do CLT, né? Com relação aos efetivos, o problema é a sua estabilidade quanto à unidade escolar. Porque, por exemplo, se o efetivo não atender às metas estipuladas pela SEDUC, ele não pode se manter na PEI. Então, ele teria que ir para uma escola com ensino regular, né? Então, ele perderia essa sede, né? E teria que ir para uma escola com o período regular. Ou seja, você tem uma proposta de ensino que prejudica os professores, porque não há um plano de carreira, né? Não há uma estabilidade, né? Para o lado dos alunos, que é com relação à aprendizagem, não há garantias de que a escola terá estrutura, né? E não há garantias que o aluno terá minimamente, por exemplo, o atendimento integral, né, do seu currículo acadêmico, né? O que o Estado está fazendo? O Estado está fazendo, nesse momento, um esvaziamento do currículo acadêmico, né? Então, por exemplo, com o novo ensino médio, você não tem mais as disciplinas, né, tradicionais, né, na sua organização tradicional. Então, por exemplo, disciplinas de ciências humanas, né, história, geografia, filosofia, sociologia, né, elas seriam ministradas num compêndio itinerário das ciências humanas, né? Então, na verdade, o aluno teria integralmente apenas duas disciplinas, né? Português e matemática. Então, você tem um enxugamento curricular, né? Um esvaziamento curricular. O currículo acadêmico da educação básica, ele é absolutamente destruído nessa proposta de educação, né, integral, né? Que, na verdade, não tem nada de integral. Na verdade, ela é mais uma política de retirada
de investimentos na escola pública, né? É uma redução de custos. Na verdade, a PEI é uma redução de custos, né? Como ela está sendo posta. Horácio, aí me veio um questionamento, né? Você acredita que isso que o projeto de educação integral, né, a chamada PEI, é um projeto de educação que o governo, né, tem para a rede pública? Então, é interessante esse questionamento, porque, por exemplo, para colocar a PEI em execução, né, em andamento, em funcionamento, o governo ele precisou articular as normatizações, né? Porque, por exemplo, como colocar o ensino integral com essas mudanças, né? Mudanças radicais no currículo, né? Como assim mudanças radicais? Por exemplo, nos itinerários, né? Por exemplo, quem faz o currículo é o aluno. Então isso é uma mudança radical, né? Ao invés do Estado, né? Ao invés do poder público, né? Orientar o aluno, né? Sobre o seu estudo, né? O que ele tem que estudar, o poder público está fazendo o contrário, né? Então, foi necessário fazer várias alterações normativas, né? E o principal fator, né, de conjunção que permitiu a entrada dessas políticas foi a aprovação da BNCC, né? A aprovação da BNCC que vem com uma mudança curricular, né, às avessas, né? Por que eu falo às avessas? Primeiro, você esvazia o currículo de conhecimento, né? Você tira os conteúdos, né? E aí você intensifica ah, o, os conceitos, né, neoliberais de educação sobre competências, habilidades, né? É uma educação de instrução para técnicas banais, né, do cotidiano. Essa é a realidade. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Você está esvaziando, você está tirando o currículo, né, da sua principal função, né, que é garantir a formação acadêmica, né, dos alunos. Num segundo fator, você tem aí o atendimento ao, ao ensino mercadológico, né? Você facilita, por exemplo, a manutenção das escolas particulares, né? Que estão preocupadas, né, basicamente com o lucro. E as escolas particulares que eu estou falando, que tem esse perfil, é a maioria das escolas particulares. Né? 70% das escolas particulares, né, que atende um público, né, como a classe média, né? A classe média e a classe média emergente. Né? Então, como a BNCC e essa política neoliberal vem facilitando a manutenção dessas escolas particulares? Ora, eu tiro do currículo a sua especificidade, por exemplo, na docência. Né? Então, não há mais a necessidade de você contratar um professor licenciado em geografia, por exemplo. Né? Eu vou contratar um professor que tem o compêndio de todas as disciplinas, porque ele vai, né, ministrar as ciências humanas, por exemplo. Né? Uh, nesse fator também tem a questão da, da abertura, né, da escola, né, para o notório saber. Então, vamos pensar o seguinte: vai ter
o dito cujo que tem um curso de componentes eletrônicos, né? Ele pode ministrar aula no Estado, né, a partir de um convênio com o governo, né, integrado a essa educação integral, né, a esse ensino integral. Então você tem aí uma ação conjunta, né, do poder público com os interesses do mercado, né? É claro que a escola particular da elite, ela tem a liberdade para não adotar essas políticas. E ela não vai adotar, e ela não vai fazer essa, esse uso, né, integral, né? Ela não vai seguir esse modelo, essa é real. Ela vai continuar com o seu currículo tradicional, né? O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: o aluno da escola pública, né, ele vai chegar no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio, e ele vai ter no seu currículo acadêmico apenas 5, 6 disciplinas, enquanto o aluno da escola particular da elite, né, um Rio Branco, um Bandeirantes, um Marco Diocesano, terá todas as disciplinas, né? Então vai acontecer uma intensificação da elitização da educação, né? A exclusão será muito maior. Então essa é a realidade do projeto de ensino integral que está sendo posto, né, pelo poder público, né? Sim. Horácio, agora mudando um pouco de assunto, né? Eu tenho acompanhado, né, diversas pessoas que fazem comentários lamentáveis sobre o retorno, né, das escolas. Um desses comentários são de que os professores foram para a praia, estão num barzinho, não foram passear e por que não pode voltar? A mesma coisa fala-se dos alunos também. Eu queria, né, que você fizesse o seu comentário em cima dessas falas, procurando rebater, né, esse tipo de argumento em defesa do retorno das escolas. Bom, é claro que esse argumento ele vem, né, dessa ala conservadora, né, que saiu do armário, né, e está aí executando a violência, né, de forma explícita, né, com aval desse presidente Bossal, né? É claro que a gente tem que entender, por exemplo, o que está acontecendo com o trabalhador, né? A primeira observação que a gente tem que fazer é essa: o que acontece na realidade do trabalhador? O trabalhador ele está sendo obrigado a sobreviver em meio ao caos da iminência de um contágio, né, viral que é letal, né? Então, o governo ele não fez a sua parte, né, não subsidiou as empresas, né, as pequenas empresas, as microempresas, para poder manter os empregos, né, e simplesmente não fez a sua parte, né, de administrador e deixou o mercado tomar conta do nosso futuro, né? Então o trabalhador ele tá sobrevivendo, ele tá indo diariamente para o trabalho em meio a essa pandemia, né? Então qual é o pensamento do trabalhador? Eu preciso, né, deixar o meu filho na escola. O meu filho tem que ir para a escola. O que os professores estão fazendo? Eles estão em casa, né? Então esse é o pensamento, né, do trabalhador. Os conservadores, os conservadores inflamam e coloca essas
essas banalidades. Ah, o professor está passeando, né? Está viajando. Não, é o contrário. Nós estamos em isolamento social, isso não é bom, né? Isso é muito prejudicial. Os professores, né, tiveram que trabalhar em casa, né? O chamado home office da educação, que é um absurdo, né? O certo seria fechar a escola e não tem ensino remoto, porque não existe ensino à distância na educação básica. Por lei não existe, né? Mas não, né? O governador ele quer manter o ensino à distância, né? E, e colocar o professor numa situação, né, de plena desqualificação, né? Porque ele coloca um sistema lá centralizado, né, não escuta os professores, né, não considera, né, o conhecimento dos professores e também persegue os professores. Porque tem muito colega que, que decidiu não atender ao ensino remoto porque ele tem que seguir os princípios da sua profissão. E os princípios da sua profissão, principalmente quando o professor ele é estatutário, né? Ué, ele tem que seguir a lei, ele tem que seguir o que está estabelecido na LDB, o que está estabelecido na Constituição de 88. Não existe ensino à distância, não existe, né? Então é claro que o professor ele não ficou de férias, né? Ele não viajou, não, nós ficamos em isolamento social, né? Por exemplo, no meu caso, eu só saía de casa uma vez por mês para fazer as compras no mercado, né? Num cuidado total para que não ocorresse um contágio, né? Não só o cuidado com a minha família, mas o cuidado com a sociedade, porque eu tenho um compromisso com a sociedade. Enquanto servidor público, enquanto docente, eu tenho uma responsabilidade com a sociedade. E essa responsabilidade é exatamente o isolamento, né? Só que é claro que o discurso da oposição, né, dos conservadores, ele é violento e desleal, e vai colocar isso para a sociedade. O trabalhador que está numa situação vulnerável não vai nem pensar é, em refletir sobre isso, ele vai corroborar com esse pensamento, entendeu? Então é complicado isso. Sim. E Horácio, qual que é a expectativa, né, da categoria em torno da questão da vacina? Olha, a expectativa dos colegas é que vai demorar muito, né, para pelo menos, né, o grupo de risco, né, que são os idosos, né, serem plenamente vacinados. Então nós já temos a consciência de que a gente vai passar esse ano, né, sem a efetiva vacinação da população, né? Nós temos essa consciência. E, e aí qual é a ideia, né, de luta, a atuação, que é o que eu venho conversando com os colegas, né, é o seguinte: primeiro ponto, conversar com os alunos para que eles se mantenham é, em casa, né, e orientar os pais para que isso seja feito, né. E segundo, ocupar a escola, né, nos órgãos deliberativos para barrar a PEI, né? Porque o governo ele está utilizando, né, a pandemia e essa reabertura parcial para colocar em execução as políticas neoliberais, né? Porque nesse momento é muito conveniente fazer isso. O governo sabe que os professores efetivos farão greve,
Isso é bom para o governo quer a greve, e ele vai acionar os conselhos de escola com os professores contratados. Mas E isso vai não, expandir, e vai expandir a PEI. Entendeu? mas isso não seria uma chantagem, por exemplo? Porque, particularmente, cara, eu não consigo enxergar, né, o governo fazendo. Por isso que eu te perguntei antes, porque se Hum. isso era um projeto de educação, porque eu não consigo imaginar o governo implementando essa política de ensino integral assim massivamente. Ah, sim, mas é, a ideia é universalizar isso. A ideia é colocar todas as escolas com o ensino integral. Porque você vai implementar, né, a privatização da educação. A ideia principal, Guilherme, é privatizar a educação. Com a API isso é possível. Sem a API não é, não, sem a API a privatização não acontece. Por quê? Porque o governo ele é obrigado a seguir a Constituição, né, elaborar concursos públicos, né, e manter o quadro docente estatutário. O problema do neoliberalismo, né, o entrave dele na educação é exatamente os professores efetivos. Então, o governo encontrou um meio de eliminar, né, os professores efetivos sem ferir a lei, né? É aí que está o X da questão, né? Porque o governo em nenhum momento divulgou que vai exonerar os professores e que não vai publicar edital para concurso público, entendeu? Então, o que o governo faz? Ele força os efetivos a, a exonerarem. A privatização acontece por quê? Porque sem o professor efetivo na escola, eu consigo colocar uma ONG, né, para poder executar o serviço de ensino. E aí você terceiriza o ensino. Entendeu? Essa é a ideia do governo. Entendi. E então, Horácio, o que que precisaria, né, nas escolas para ter um retorno seguro? Para ter um retorno seguro, É. tem que fechar a escola. Não há retorno seguro. Não tem retorno seguro. Não, mas assim, tô falando assim de estrutura, né? Tipo, da Ah, escola. Então você não, acredita? Então você acredita que não não. tem? A única possibilidade de retorno na escola é com a vacina. Não tem outra possibilidade. Cientificamente falando, é impossível abrir as escolas. Entendi. Entendi. Agora, prosseguindo a nossa conversa, né? A gente viu, né, que o governo Dória, né, você falou um pouco em relação a isso, ele, para se diferenciar do governo truculento, né, do Bolsonaro, ele se posou como o cara da ciência, né, o cara, né, o cara mais racional, né, diferente do que vem sendo o governo do Bolsonaro. Essa medida que o Dória e o seu secretário da Educação, o Rosselli, está adotando nas escolas, ela mostra um lado mais demagogo, um lado negacionista do João Dória? O Dória, ele é esperto, né? Ele é marqueteiro. É claro que ele tá articulando, né? Coalizões, né? E ele está construindo um discurso civilizatório, né?
como você bem disse. Ou seja, ele está falando da ciência, ele está falando de respeitar os protocolos, ele está falando, né, de respeitar a OMS. Só que na efetivação da política é o oposto, né? O que a política do PSDB vem demonstrando com relação, por exemplo, à vacinação? Ué, nós temos só na região metropolitana de São Paulo, em média 20 milhões de habitantes. E o dito cujo, né, que está ocupando lá uma cadeira confortável no Palácio dos Bandeirantes, tem a coragem de divulgar a compra de 4 milhões de doses. Além de fazer isso, além de divulgar a compra de 4 milhões de doses, ele tira a verba das universidades públicas. Né? Porque se ele realmente estivesse preocupado, né, com a vacinação, né, de forma científica, a primeira coisa que ele faria era retomar as verbas da universidade pública para que os laboratórios funcionassem e produzissem a vacina, sem necessidade de comprar de fora. Né? Outra medida que ele deveria fazer era o seguinte: ao invés de comprar 4 milhões de doses, ele poderia muito bem comprar 40 milhões de doses, né? E manter a plena vacinação do grupo de risco na região metropolitana. Né? Mas o que ele está fazendo é o contrário. Então, na verdade, toda a política do Dória, ela é sim demagoga. Ele está sendo demagogo. Né? Ele está sendo demagogo efetivamente em sua política, né? E no discurso de oposição ao governo federal. E que, na verdade, não há oposição ao governo federal. Nós sabemos disso. Nós sabemos muito bem que o Dória e o Bolsonaro, eles corroboram nas suas políticas, eles são conservadores. Né? Não há diferença nenhuma entre o Dória e o Bolsonaro. Agora, por exemplo, se a gente pegar o núcleo tradicional do PSDB, José Serra, Alckmin e Fernando Henrique Cardoso, aí sim a gente poderia dizer que há uma ligeira diferença entre eles. Né? Há uma ligeira diferença entre Alckmin e o Bolsonaro. Certo? O Alckmin seria um social-democrata progressista, né? Uma ligeira diferença. Mas com relação ao Dória e o Bolsonaro, não há diferença nenhuma. Os dois são conservadores. Então, sim, é uma política plenamente demagógica. Plenamente demagógica. E sofisticada, porque o cara é marqueteiro. Ele é marqueteiro. Né? E eu ouso dizer que as próximas eleições para presidente, ele é um forte candidato a vencer. Sim, Né? Com esse marketing todo aí. sim. Agora vamos conversar um pouco em relação à questão, né, do papel da mídia, né? Inclusive a mídia que se diz que faz crítica ao Bolsonaro, ao meu ver, está atuando em defesa da reabertura das escolas, né? Como que você enxerga isso? Sim, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar, nem vamos falar, por exemplo, do Estadão. Estadão vamos pegar a Folha, por exemplo. Né? A Folha, ela se colocou, né, como uma imprensa moderna e que não corrobora com esse avanço conservador e que faz uma explícita oposição ao Bolsonaro. Né? O que a gente tem que entender é o seguinte: a mídia, ela está a serviço de quem? Né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Ela está a serviço do poder. Né? Ela está a serviço da burguesia.
Então, é claro que vai ter alguns temas que ela não vai conseguir fazer oposição, porque é estratégico. E o principal tema é a educação. Não tem como a imprensa colocar um discurso de oposição ao governo federal, né, com relação à educação na pandemia e a sua reabertura. Porque isso é o calcanhar do Aquiles. A política pública educacional é o principal sistema que mantém o poder. Então, é claro que a mídia ela não vai é, é, trabalhar de forma honesta com relação à condição das escolas na pandemia. Ela vai fazer um discurso de que é necessário abrir as escolas. Ela vai fazer um discurso de que é incoerente, por exemplo, o comércio em geral funcionar, o shopping e a escola, por exemplo, não. Né? E ela vai fazer um discurso de que é incoerente, né, o trabalhador se manter cotidianamente, né, com as suas obrigações e não ter e os seus filhos não terem a adequada assistência. E nesse caso é o acolhimento da escola. Né? Lógico que a imprensa ela faz um desserviço com relação ao tema da política pública educacional, porque isso é muito caro para ela e para a classe que ela representa. Né? Então, a minha análise sobre a imprensa é que ela não pode tomar partido, né, progressista quanto à educação. Não tô falando o partido, né, de concepções mais à esquerda. Estou falando progressista mesmo. Progressista mesmo. Sim, o Horácio, né? A gente sabe que a escola pública vem enfrentando várias dificuldades, né, em relação, como muito bem você falou, né, em torno da questão do ensino remoto, né, o ensino à distância, né. Eu queria que você falasse quais são as dificuldades que os alunos estão enfrentando nesse período de ensino à distância e quais são as dificuldades que os professores também estão enfrentando. Bom, a principal dificuldade é os equipamentos, né? O atendimento básico, né, com relação ao acesso à internet, por exemplo. Muitos alunos não têm acesso à internet. Né? Além disso, há uma carência de equipamentos, né, com relação a computador, celular. A forma como o ensino remoto está sendo posto para os estudantes, né, é violenta, porque, por exemplo, o Estado ele desenvolve uma tecnologia, né, para ser trabalhada no celular. E a criança ela tem que acompanhar os estudos naquele aparelho pequenininho e produzir, né, a sua aprendizagem naquele aparelho, entendeu? É uma violência, é uma violência. Com relação aos professores, há uma intensificação da desqualificação do seu ofício. Porque você tem a execução de um ensino à distância que não é debatido, que não é deliberado, né, com os profissionais da educação, com os docentes, e você tem uma execução de um ensino é, centralizado, né, que é difundido para os professores e para os alunos. Esse ensino remoto ele é uma violência
uma violência de desqualificação docente e uma violência de ferimento das aprendizagens dos nossos alunos. O correto seria não manter o ensino remoto, fechar as escolas e não ter o ensino remoto. Então a escola vai ficar fechada, os alunos vão ficar sem o aprendizado, 1 ano, 2 anos, tudo bem, mas a gente retoma, né, quando a pandemia for erradicada, com a vacinação, e aí a gente retoma normalmente a escola, né? Só que essa interrupção não pode acontecer, porque o mercado não pode parar, né? E a função principal da escola, né, não é a formação humana na cultura geral, não é a formação humana na condição de sua cidadania, é a formação por trabalho. É assim que é posto o ensino tecnicista, é a formação por trabalho. Se é a formação por trabalho, então a função social da escola que foi posta na modernidade, ela cai por terra e vamos executar o ensino remoto dessa forma violenta, porque o interessante é que o aluno tenha um diploma para poder seguir as demandas do mercado de trabalho. Entendeu? Sim. Horácio, Essa é a proposta. Você tem alguma coisa a mais a acrescentar? Bom, o que eu tenho a acrescentar nesse momento é o seguinte: aos colegas da rede estadual, é necessário, nesse momento, contestar a POSP. Contestar a POSP propondo uma outra alternativa de luta. E essa alternativa de luta é a ocupação da escola, dos seus principais órgãos, para dizer não à PEI na sua deliberação e orientar os pais e os alunos para que eles fiquem em casa. É isso que eu tenho a acrescentar. É esse apelo que eu tenho para fazer perante os colegas, né? Sim. Horácio, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Né? Primeiramente, quero agradecer o convite. Né? Acho que foi uma conversa boa. Né? Acho que é bom que você traga, né, as suas posições, né? Você faz o seu debate, né? Acho que é bastante importante que o canal expresse, né, as opiniões dos professores e tudo mais, que a gente sabe que estão na luta, né? Então, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite e passo para as considerações finais. Bom, eu que agradeço ao convite, porque isso é necessário, né? Ter uma comunicação com uma comunicação a mais, né? Com os colegas, né? Com os camaradas de luta, né? E estamos na resistência, né? Mais do que nunca, né? Agora, mais do que nunca, é necessário resistir, né? E também atuar politicamente, né? Tudo bem, nós estamos nas escolas, né? O sindicato está fazendo assembleias remotas, o sindicato está na articulação com o poder? Sim. Então o que a gente tem que fazer agora? Atuar politicamente no nosso espaço, né? E garantir que as crianças fiquem em casa, né? Estamos na resistência, camarada. Sim. Vamos passar por isso. Sim, com certeza. Horácio, então, primeiramente quero agradecer novamente você por ter aceitado o convite. Quero agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal do Mesa de Debates, curta esse vídeo no YouTube, no Facebook, compartilhe nas redes e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem atentos, para as próximas programações do canal, né? E nos vemos em breve, né? Então, até mais. Fui.